Acho que o substituto está à altura, né, principalmente se for o Thiago Oliveira. O Guilherme nem tanto, mas o Thiagão está ali num nível parecido e sempre se entendeu bem com o Fábio Sanches. Agora, o substituto de Arthur e o substituto do Alisson, aí é complicado, né? Porque o Jean, que deve ser aí o escolhido, não está no nível do Arthur. Aliás, o Jean, em relação aos parceiros dele, de categoria de base, o Leonardo e o Amaral, o Jean ainda está num degrauzinho abaixo também, mas é um jogador que vem ganhando oportunidades, né? Até iniciou parte da temporada, ele foi o titular, mas não está no nível do Arthur. E hoje as principais jogadas da Ponte, elas saem pelo lado esquerdo, naquela dobra super interessante entre Arthur e Fecim. Mas o Jean deve ganhar essa oportunidade. E no meio-campo, não sei, se o Hélio dos Anjos optar por algo mais ofensivo, né, um cara parecido com o Alisson, né, o Alisson é aquele peladeiro no bom sentido, joga aí liberado, claro, vigiando um pouco o lado direito as descidas do Igor Formiga, mas ele pode optar pelo Nicolas, né, colocando aí a Ponte com 3 atacantes. Ele pode optar pelo Cássio Gabriel, ali povoando o meio-campo, mas com um cara de criatividade. Agora, você citou bem, tem o Moisés Ribeiro, tem o Richelli, tem o Fraga, né, caso ele opte por uma formação mais defensiva, ou então liberar um dos volantes, ou o Amaral ou o Leonardo. Mas tem boas opções. Tá? O time, quando está em alta, está com a confiança em dia, as peças de reposição elas podem funcionar. Não estão à altura dos titulares, mas também podem funcionar. O Carlão citou o Fraga. A gente faz alguns dias que não fala do Fraga. O Fraga estava entregue ao departamento médico, né, Júlio? Não sei se já está liberado já para jogar ou ainda não, tá? Participou, né? Participou inclusive do último jogo, né, Cabela? Entrou ali no segundo tempo. Então o Fraga também é uma opção, um jogador até mais defensivo, né? O que o Hélio dos Anjos fez em alguns momentos, quando não contou com esse trio, Alisson, Leonardo e Amaral, quando ele escalou o Alisson, ou Felipe Amaral ou Leonardo fizeram essa função do Alisson, de ser um jogador que pisa mais na área, que aparece mais no ataque. O Alisson foi comparado até em termos de característica, né, pelo Hélio dos Anjos, e eu concordo, ele lembra muito o Elias, que jogou na Ponte, jogou no Corinthians, nesse sentido de ser um volante que se transforma em meia, né, Cabela? O Alisson aparece muito na área, dá passe, então não dá nem para considerar que ele é um volante. Ele tem sido um jogador que tem ajudado muito na movimentação do time no sistema ofensivo, e por isso o Hélio dos Anjos quer um jogador com essas funções parecidas, e se a opção for por um volante, aí o Leonardo ou o Felipe Amaral serão encabeçados aí de avançar um pouquinho aí no esquema tático da Ponte. Muito bem, 11 horas e 41 minutinhos, o Júlio Nascimento está com uma camisa da Seleção Brasileira bonita em exposição lá, atrás dele, lá. É a nova camisa da seleção essa daí? É a nova camisa, né, Cabelo? Em clima de Copa do Mundo já, né? Já tem que entrar no clima rumo ao Hexa, né? Pois é, bonita. Aliás, eu acho a camisa azul da seleção, igual a essa sua aí, maravilhosa. O Pio já veio aqui, já veio cornetar, a amarela tá feia. Eu gosto do azul, não sei. E o Pio tá... Bom, a camisa do Pio que é bonita hoje. A camisa do Pio hoje... Bom dia. Você vai fazer um bico à tarde? Eu vou fazer um bico à tarde. Muito bem, olha lá. Mas não é ontem. Bom dia, Julião. Bom dia a todos do CBN Esportes, primeira edição. Ontem eu fui numa loja de departamentos e tinha as duas. Eu achei a amarela, um amarelo meio, sei lá, meio amarelado. Meio marca-texto assim, sabe? Não sei, você viu ela de perto, Julião? Sim. Eu fui nas duas. Para ser sincero, mas a amarela, ela tem um ponto que eu gosto, que é a gola. Não sei se você vai reparar nesse detalhe, Pio. Maravilhosa. Me encantou, cara. Essa gola que ela faz a bandeira do Brasil, eu achei o maior barato. Maravilhosa. E a empresa, né, responsável por fabricar os uniformes, ela tem apostado muito nos detalhes, né? Então tem a questão da onça, tem o bordado da amarela, mas a azul foi a que mais me pegou, porque eu gosto do diferente, eu gosto do estilo. E a cor azul me atrai, então por isso que eu acho ela maravilhosa, essa camisa azul da seleção brasileira. Ficou linda. Muito bonita. Eu quase fui na azul, mas a conta corrente não deixou. Muito bem, vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do Vôlei. Oferecimento Goodbom. Super simples. A Federação Internacional de Vôlei anunciou a tabela das oitavas do Campeonato Mundial Masculino e o Brasil será o último a entrar em quadra. O duelo entre a seleção brasileira e o Irã está marcado para a próxima terça-feira, dia 6, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, em Gliwice, na Polônia. Amanhã começam os confrontos das oitavas de final com Eslovênia, Alemanha, Itália e Cuba. Amanhã também tem o vôlei Renata em quadra, a partir das 18 horas do ginásio Taquaral contra o SESI. CBN Campinas transmite, inclusive em vídeo, pelo youtube.com/esportes CBN Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Muito bem, de volta aqui com a primeira edição do CBN Esportes. O Marcelo Jardim Marisa está mandando aqui primeiro ele manda bom dia para toda a equipe, né? E diz o seguinte: 100% CBN Esportes. Não deixo nenhum dia de ouvir. Amanhã é vencer ou vencer o Sampaio Correia. Estarei no estádio e ouvindo a brilhante narração e os belos comentários. E eu estarei lá também, viu, Marcelo? Eu estarei narrando esse jogo entre Guarani e Sampaio Correia amanhã, a partir das 4h30. O jogo, a nossa transmissão começa às 4 horas da tarde. Por falar em Guarani, vamos falar do Bugrão, que realmente é o que o Marcelo disse aí, né, Júlio? Vencer ou vencer, e uma terceira opção é vencer, não tem outra.
Exatamente, Cabelo. O Guarani precisa muito desse resultado dentro de casa, né? Desse jogo contra o Sampaio Corrêa, somar 3 pontos será fundamental para o Guarani nessa briga contra a zona de rebaixamento. E tem um detalhe, né? Esse mês de setembro será com confrontos de concorrentes diretos nessa briga contra o Z4. A começar pelo Sampaio Corrêa, Guarani na terça-feira tem o Vila Nova pela frente, vai enfrentar o Novo Horizontino em casa, vai sair para jogar contra o CSA, contra o Operário. Então, são times que estão nessa briga com o Bugre contra o rebaixamento à Série C. E desses jogos restantes daqui para frente, né, Cabela, serão fundamentais somar pontos como mandante. O Guarani tem mais uma oportunidade nessa rodada de deixar a zona de rebaixamento, porque a diferença é de 2 pontos. Numa combinação de resultados, muitos times do Z4 vão enfrentar postulantes ao acesso, então talvez isso colabore a favor do Guarani. Então o torcedor está muito confiante que finalmente, em caso de vitória, isso é plenamente possível por jogar dentro de casa, o Guarani vai conseguir sair do Z4. Em relação ao time, o técnico Moser tem a volta do Rodrigo Andrade, cumpriu suspensão, deve entrar no meio-campo e fica a expectativa aí pela utilização ou do Diogo Matheus ou do Gênison, 2 jogadores que iniciaram a transição física nessa semana, de repente podem pintar aí na lista de relacionados para esse jogo. O Guarani aposta muito no Gênison para essa reta final, mas ele precisa estar 100% para ser aproveitado pelo técnico Moser, né, Cabela? Pois é. Aliás, de todas as contratações feitas, né, eu acho que vamos tirar o Jamerson de lado, porque ele quando ele entrou em campo, ele mostrou realmente que foi uma boa contratação. Mas, no geral, de todos os nomes colocados numa lista, o jogador que a gente mais espera é o Gênison. Porque é o jogador que veio de Série A, que tem um currículo bacana, marcador de gols. E ele chega no Guarani e faz 2 jogos que impressionam bastante positivamente a torcida. E nós também. E aí contunde, né, Carlão? Atrapalhou demais, né? Essa lesão do Gênison. Ele havia feito um belo gol, um gol de atacante mesmo, de artilheiro contra o Náutico. E era uma baita esperança para enfrentar a Ponte no Moisés Lucarelli. E a semana foi marcada aí pela lesão muscular. E depois, quando o Guarani se preparava também para utilizá-lo diante do Tombense, vem a lesão novamente, ele não consegue se recuperar. E com relação às contratações, Cabelo, eu estou com você. O Jamerson e o Gênison, Deus do céu, hein, difícil. Jamerson e Gênison foram os principais nomes. Infelizmente, as lesões atrapalhando o atacante bugrino. Mas outra coisa, o Guarani apostou muito, até porque demorou para se mexer em meio à janela, mas ele apostou muito em jogadores estrangeiros, né? Tudo bem do mercado sul-americano, mas você contratar estrangeiro e já exigir desse atleta estrangeiro que ele corresponda, isso é muito difícil, né? Precisa de uma adaptação, precisa ele conhecer o clube, a essência do clube, o tipo de competição, é um outro país, né? Até a parte pessoal, será que ele veio com a família, veio sem a família, isso tem influência, né, na hora de você desempenhar, entregar aí, né, dentro da sua profissão. Então foi complicado a maneira como o Guarani apostou em reforços. Como ele demorou, o mercado acabou ficando escasso, e aí vem o empresário, oferece bons jogadores, né? Jogadores artilheiro boliviano, jogador do Boca Juniors, jogador do Flamengo. Isso acaba despertando o interesse, acaba seduzindo, mas o Guarani não tem tempo, né? O Guarani precisa de reagir para ontem. E esses atletas, eles precisam desse tempo para adaptação. Então, por isso, a grande esperança com relação à contratação, uma já deu certo, né, que é o Bahia, pelo lado esquerdo, e o Gênison deu meio certo, porque quando ele jogou, ele correspondeu, porém as lesões estão atrapalhando. Então, por isso, a estratégia do Guarani durante essa Série B ela foi toda errada, em vários aspectos. Desde lá do Daniel Paulista, passando por saída de Michel Alves, as contratações, a lentidão na janela, a falta de dinheiro, algumas declarações infelizes da diretoria. Então, todas essas situações, elas corroboram para esse atual momento do Guarani, que está em tempo de recuperar, e eu acredito nessa recuperação. A gente aposta muito nesses jogos dentro do Estádio Brinco de Ouro, essa mobilização por parte da torcida, mas se a gente pegar o histórico do Guarani na Série B, está explicado, porque hoje a equipe ocupa aí a zona de rebaixamento. Muitos erros, né, Cabela? Sem dúvida, muitos erros. Aliás, Alvarinho, as 2 apresentações dele, no meu ponto de vista, negativas. O Rios nem se fala. O Rios, então, acho que não tem nem o que comentar. E o Bruno Miranda, o Alchuck. É Chuck, né, Carol? Você falou Alchuck?
El Chucky. El Chucky, muito bem. O El Chucky ainda tá ali meio café com leite ainda, né? Não tá nem que sim, nem que não, nem negativo, nem positivo. Tá em cima do muro ainda. Dá pra mostrar positivamente aí no futebol, né, Carlão? Ainda dá, claro. Não são jogadores ruins, né, Cabela? O Alvarinho está jogando fora de posição. O Richard Rios já mostrou com a camisa do Flamengo, né? Aliás, os comentários, o próprio Júlio falava, eram comentários positivos da torcida do Flamengo com relação à atuação do Rios. E o Miranda, ele veio aí, né? A torcida do Guarani queria fazer até uma carreata no aeroporto. Ou seja, são bons jogadores. Mas, Cabelo, é difícil para esses caras, é difícil para esses atletas eles chegarem num outro país, numa outra cultura, num outro clube e já demonstrarem assim, um sucesso repentino, um sucesso momentâneo, né? Na chegada ele já corresponde. Isso é muito difícil, até porque não são jogadores extra classe, né? Se fossem Messi, se fossem aí o próprio Vidal no Flamengo, esses jogadores acima da média, com certeza eles já teriam correspondido. Mas como eles estão numa prateleira mediana, vai ser difícil, ele precisa de tempo, né, para esses caras aí mostrarem um bom futebol, que eu tenho certeza que eles têm. Aliás, o Richard Rios, que veio bem cotado para a equipe de Campinas, para o Guarani, ele veio bem cotado. Só que ele foi bem cotado jogando no meio de um Flamengo, né? Que lá dá, acho que se bobear eu e você, Carlão, entrar lá naquele meio do Flamengo lá, a gente vai jogar também, cara, porque ali, né, tem esse detalhe, né? Do lado daquelas feras fica mais fácil. Muito, né? Mais. Isso é verdade. Mas vamos ver. Fica a esperança de uma recuperação, mas principalmente o Chucky, né? Porque é um cara artilheiro. O Guarani precisa de artilharia pesada, precisa de bons atacantes, precisa marcar gols. Só com gols, com vitórias, principalmente jogando em Campinas, o Guarani vai conseguir sair dessa situação. Nós apostamos muito nessas partidas em Campinas, até porque são adversários vencíveis, não são adversários fracos. Longe disso, Série B não tem adversário fraco, mas são adversários vencíveis. Então o Guarani aposta muito nesses jogos em Campinas, né? Pois é, vamos virar a chave aqui, o Júlio, perdemos a conexão com o Júlio, vamos falar um pouquinho desse São Paulo, que ontem tomou-lhe uma sapatada, e não é só pelo placar, né, Carlão? É pela maneira que jogou também ontem contra o Atlético Goianiense e perdeu por 3-1, não é? Ô, Cabelão, o São Paulo está sem identidade, né? Sim. Eu acho que um clube do tamanho do São Paulo, ele mesmo sem dinheiro, mas ele precisa de referência técnica, né? São Paulo, por muitos anos, ele contou com a referência que hoje é o treinador, que é o Rogério Ceni. O São Paulo, por algum tempo, ele tinha Raí, ele tinha Miller, né? É um clube grandioso, é um clube glorioso. E ele precisa de estrelas, ele precisa de craques, e o São Paulo não tem. Hoje, infelizmente, com todo o respeito ao torcedor são paulino, meu cunhado Adilson, Muralha, o Buiu, São Paulino fanático, tem meu parceiro João Scarpa aqui, todos são paulinos de quatro costados, mas o São Paulo ele precisa de representantes, de qualidade. Só tem o Caleri, mas sozinho, né, ele precisa de assistente. Eu vejo o São Paulo hoje muito comum, muito igual ao Atlético Goianiense, por exemplo, com todo o respeito ao Dragão. É inadmissível o São Paulo ir ao Serra Dourada e jogar da maneira que jogou e vai precisar reverter o resultado. Eu não sei não, hein? Eu estava apostando nessa Sul-Americana, mas não sei não, tô pessimista agora. Muito bem. Em 30 segundos, Carlão, em 30 segundos para você, bem rapidinho, o Valber já falou assim, rapidinho. Esse jeito do Rogério Ceni, será que ele tá botando uma pressão além do normal dentro do vestiário ou no treinamento? Pode ser, Cabela, contando então, hein, até 30 segundos, já perdi alguns. O Rogério, ele é muito competente, ele é muito bom, porém, eu acho que esse relacionamento com o grupo é um relacionamento difícil, mesmo sendo no São Paulo, em que ele é considerado talvez o grande ídolo da história do clube. Um abraço pra você, Carlão, até as 4h. Até já, Cabela, abraço, valeu. Júlio, um abraço pra você voltou pra ir. Um abraço, Júlio. Valeu, Cabelo. Até mais tarde com mais informações sobre a dupla campineira. Eu volto na segunda edição, direto lá da Expo Flora. Tchau, até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: carro novo é na Azul Veículos, a cor da confiança.